Amigos da Bibliografia Pirizina, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje vamos falar sobre os feriados municipais aqui na cidade de Pires do Rio, promulgados pela Lei 2074, de 28 de fevereiro de 1992, aprovado pela Câmara Municipal e promulgado pelo prefeito Dr. Édio de Gregório. Para falarmos deste assunto, nós estamos aqui hoje com a dona Sandra Maria Bianchini Cacheta. Sandra, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Obrigado por atender a gente, pelo nosso convite, você aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Dona Sandra, que foi professora, secretária municipal de educação e vereadora também aqui na cidade de Pires do Rio. Sandra, fala pra gente um pouquinho como que deu a ideia de escrever a letra do hino de Santo Antônio. Como que surgiu a ideia de promulgar a lei, né, para a gente ter ela no dia 13 de junho também, como feriado municipal aqui na nossa cidade? Como que surgiu tudo isso? Jaci, primeiro, eu gostaria de lembrar que nós não tínhamos um padroeiro, né? Sim. Não tinha, a Pires do Rio não tinha um padroeiro. Então nós começamos a pensar sobre isso e aconteceu o surgimento de um movimento na igreja em prol dessa ideia de colocarmos um padroeiro para Pires do Rio. E foi crescendo o movimento, crescendo, e pensamos em Santo Antônio. Sim. E fizemos houve até um abaixo-assinado, porque a fé do povo nos santos juninos era muito grande, Santo Antônio principalmente. Então nós fizemos um abaixo-assinado e fomos atrás do pároco. Lembro bem que era o Frei Luiz que engrossou o movimento, e me recordo bem só a data exata, mas estávamos na Câmara. E foi então aprovado Santo Antônio como padroeiro. Houve muita alegria, foi muito emocionante. Frei Luiz presente, muita gente da Igreja Católica, e houve até solta de fogos. Foi muito bom, muito bom. Bom, daí para frente o movimento não morreu, cresceu, e em 28 de fevereiro de 92, então, foi Santo Antônio, o dia 13 de junho, entrou para os feriados municipais. Então o movimento foi engrossando, não paramos ali não. Em 28 de fevereiro de 1992, na gestão do Dr. Edinho, foi então sancionada a lei para que 13 de junho, dia de Santo Antônio, entrasse para a lista dos feriados municipais. Foi mais uma conquista. E também não paramos aí, continuamos festejando Santo Antônio com muito carinho, com muita emoção, festa, feriado, missas e barquinhas. E depois, em 1993, exatamente 21 de setembro, foi de 93, exatamente, foi sancionada a lei pelo Dr. Lorival, então o prefeito da época, oficializando o hino de Santo Antônio. Então houve um concurso para a escolha do hino, então foi eleito o hino que nós temos hoje, o hino oficial, cuja letra é da minha autoria, e a música de Jorge Miranda. Então nós comemoramos até hoje. E eu gostaria de parabenizar a iniciativa da prefeitura, para que colocasse então aqui a entrada da cidade, essa escultura maravilhosa de Santo Antônio, que o povo há de ouvir que realmente foi um ato muito religioso, muito cheio assim de muita devoção mesmo. E eu acho que também
pedindo a bênção de Santo Antônio sobre a cidade. Eu encaro assim. Então até aproveito esse momento para pedir realmente, para reforçar o pedido de bênçãos de Santo Antônio, o santo milagroso, o santo protetor, que deixou para nós assim lições de humildade, de santidade, de eloquência na pregação da palavra de Deus. E acho mesmo que Santo Antônio é merecedor de que esteja neste lugar abençoando todos nós. Coisa maravilhosa. Eu estou muito emocionada de ter participado de todo esse processo de escolha do padroeiro e emocionada hoje por estar aqui, aos pés, aos olhares de Santo Antônio, pedindo pela minha família, por todas as famílias de Pires do Rio, por toda a nossa querida Pires do Rio, que neste ano completa o seu centenário. Parabéns, Pires do Rio, e obrigada, Santo Antônio, por tanto carinho por todos nós. E não esqueçam, Santo Antônio é realmente o taumaturgo da igreja. Verdade. E eu te agradeço, Sandra, por você estar conosco aqui hoje, né? Fazendo essa homenagem aos pés de Santo Antônio. E dizer que eu também participei naquela época do concurso, né? Foram acho que 7 pessoas que concorreram, né? A gente ficou em 4º lugar naquele momento. E a gente ficou muito honrado de poder participar também na época da escolha do hino de Santo Antônio, né? E agora vamos assistir o nosso hino, né, de Santo Antônio, que a gente fez com muito carinho para vocês, através do programa Bibliografia Pirizina. Muito bem, gente, assim. Aproveito também para pedir bênçãos de Santo Antônio. Sim. Sobre você, que Obrigado. tem feito cultura, que tem feito assim, um registro de fatos tão importantes da nossa história, da nossa cidade. Parabéns, Jaci. Que você tenha muita força, coragem, garra para continuar esse trabalho que vem sendo elogiado e realmente importantíssimo para a nossa história. Eu te agradeço, Sandra, e já te digo que eu tenho sido abençoado já esse tempo todo que a gente está nesse trabalho. Amém, amém, Jaci. Então vamos assistir o nosso vídeo. Vamos. Abraço a vamos. todos e até mais tarde. Um grande abraço. Tchau, tchau. Com a bênção de Santo Antônio. Às margens de um rio nasce um povo, uma cidadezinha, muita fé, tudo novo, aos pés do cruzeiro, conclama com fervor. Roga a Deus nas alturas, um santo protetor, Santo Antônio de Pádua, o taumaturgo da igreja. Pires do Rio te exalta com honras e glória, seu patrono festeja. Santo Antônio de Pádua, o taumaturgo da igreja. Pires do Rio te exalta com honras e glória, seu patrono festeja. Do povo piresino, homenagem, oração, caiam bênçãos do Altíssimo por sua intercessão. Livre a todos do mal, dos perigos também. Dê a paz às famílias, para sempre
amém. Santo Antônio de Pádua, o taumaturgo da igreja, Pires do Rio te exalta com honras e glória, seu patrono festeja. Santo Antônio de Pádua, o taumaturgo da igreja, Pires do Rio te exalta com honras e glória, seu patrono festeja. Apóstolo do Evangelho, faz achar bens perdidos, benefício aos enfermos, distribui sem medida sua santa palavra aos peixes dirigidas. Ama os pobres e humildes, e Maria, mãe querida. Santo Antônio de Pádua, o taumaturgo da igreja, Pires do Rio te exalta com honras e glória, seu patrono festeja. Santo Antônio de Pádua, o taumaturgo da igreja, Pires do Rio te exalta com honras e glória, seu patrono festeja. Bom, amigos da Bibliografia Pirizina, eu estou aqui agora na presença do meu amigo Gleick Silva. Tudo bom, Gleick? Tudo jóia, Jaci? Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. Né? A gente agradece por você nos atender, né? É uma honra para nós ter vocês aqui. Gleick é vocalista e solista, né, Gleick? E você vai falar para nós também o que é essa função de vocalista e solista. E depois, numa outra oportunidade, a gente vai lá no estúdio, na residência do Gleick, a gente vai ficar lá um tempão com ele, vamos fazer um programa só com o Gleick, lá no estúdio dele, para a gente aprofundar mais e conhecer um pouquinho mais dessa arte, né? Dessa coisa linda, esse trabalho muito bonito que o Gleick faz aqui na nossa cidade de Pires do Rio. Gleick, fala pra gente um pouquinho, primeiro, sobre como que você começou a desenvolver a arte do canto, do vocal. Como que você despertou um dia esse sentimento de vou fazer isso, que eu acho que isso é legal? Jaci, como muitos outros, né, cantores que saíram, né, de corais, de grupos sacros, né, de dentro de igreja, eu gosto muito de pesquisar a vida de cantores, né, tanto dos nossos aqui, nacionais, aqui, quanto de outros países. E eu fico surpreso assim, com a quantidade de cantores que saíram de dentro de igrejas, né? Que participavam de corais em suas igrejas. E eu também sou, né, fruto de corais de igreja. Então, assim, quando eu despertei, né, quando despertou em mim uma vontade de participar de música, o primeiro contexto musical na minha vida foi coral, né? Eu pertenço à Igreja Adventista e a Igreja Adventista, principalmente na época que eu era adolescente, ela tinha essa musicalidade, né, no formato de coral muito forte. Hoje nem tanto mais, mas na minha época o coral dentro da igreja, e não só nas nossas igrejas adventistas, como Assembleia de Deus, Igreja Batista, que mantém, né, esse estilo musical muito vivo ainda, era muito forte. Então, assim, eu sou fruto de coral, de dentro de igreja, entendeu? E mais tarde, né, eu vim fazer parte do quarteto, o Quarteto Ed, né, conhecido por muitos da nossa cidade. E num quarteto você canta com 4 vozes, né? O meu quarteto era um quarteto masculino, onde tínhamos lá primeiro tenor, segundo tenor, que é a voz que eu fazia dentro do quarteto, barítono e baixo. Então o contexto musical, quando eu saí de dentro do coral, eu fui para o quarteto. Mais tarde, eu quis então seguir, né, a carreira solo. No quarteto eu era
um dos vocalistas, né? Sim. Um grupo musical sempre tem um que canta mais as partes solos, né? Então ele se torna o vocalista. Entendi. Não era somente eu o vocalista do quarteto, mas eu era um dos vocalistas. Depois eu optei pela carreira solo. Só que eu fui cantar sozinho então. Então o solista ele canta só, tá certo? Sim. Então o meu envolvimento com a música praticamente foi isso. Coral, igreja, quando eu tive por volta de 12, 13, 14 anos. Mais tarde o quarteto, depois então que eu parti para a carreira solo. Tá, essa parte artística que você está levando, né? Mas na igreja ainda você é vocalista ou você é só solista hoje? Quando você canta hoje, na quando eu igreja? canto, né, em algum ambiente de igreja, ou não seja em igreja, qualquer evento, eu sou solista. Hoje eu canto só. Só você? Entendi. E a gente está com o Gleick hoje, pessoal, porque o Gleick foi uma das pessoas fundamentais quando a dona Erci Rocha escreveu o hino da cidade de Pires do Rio, né? E o Gleick participou ativamente, inclusive ele vai nos contar a história, né? Sobre o hino, sobre a lei que foi promulgada, né, Gleick? O Gleick está com a lei aqui, vai falar pra gente. E como que se deu a gravação desse CD, né? O ano que eles gravaram o CD e como que foi a participação dele neste CD, que é o hino da cidade de Pires do Rio, e o vídeo que você também gravou, você, né, publicou lá no YouTube com o nome Hino de Pires do Rio. Né? Então, Jaci, o hino de Pires do Rio, eu comecei, né, a ter o contato com ele quando a Erci Rocha, né, que é a autora, né, ela compôs poesia e depois, né, a melodia da música. Eu até na época fiquei curioso quanto a isso e perguntei a ela se ela havia, né, escrito a poesia, depois melodia. Ela disse que foi fazendo tudo junto. Entendi. Ela disse que já foi vindo a letra e a melodia ao mesmo tempo durante uma viagem, né, que ela fez de Pires do Rio para Uberaba, Belo Horizonte, uma coisa assim. Ela fez essa viagem para visitar parentes e então nessa viagem surgiu então o desejo e a ideia brilhante da letra e melodia do hino de Pires do Rio. Veio a inspiração. Veio essa inspiração para ela compor, né? Sim. Hoje essa letra e essa melodia que hoje se tornou, né, perante a lei que nós temos em mãos aqui, a lei de número 2.346 do ano de 1995, né, data de 5 de outubro, foi sancionada pelo prefeito Lorival na época, tornando então oficial essa letra e essa melodia como hino oficial de Pires do Rio. Da cidade de Pires do Rio. Isso. E aí, anos mais tarde, né, a Erci estava como diretora do Museu Ferroviário. Sim. E eu como diretor do PET, né, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e ela iria realizar no museu, como ela gostava sempre, né, de realizar eventos, ela ia realizar mais um. E naquela época nós tínhamos o nosso coral no PET, era um coral formado basicamente por 140, 150 crianças. E ela me procurou dizendo: Gleick, eu gostaria muito que o coral, até então, não tinha um contato, né, com a Erci. Era só de ouvir falar, de ver em eventos, mas foi aí que eu me aproximei da Erci, fiquei fã, admirador, e tudo que eu podia participar dela para eu aprender, e aprendi muito com ela, eu procurava participar. Ela queria que o coral, nessa ocasião, cantasse o hino de Pires do Rio. Quando eu ouvi, né, o hino, eu já apaixonei pela letra, melodia, e me coloquei de pronto. E também senti naquela época, naquela ocasião, um desafio, porque não tinha instrumental, não tinha uma base para a gente ensaiar, né, com os nossos coristas. Sim. Mas aí eu vi que tinha sido feito, né, por ela e pelo PM Vilmar Otaviano da Silva, tinha sido feita uma partitura, né? Ele fez a escrita musical dessa partitura. Sim. Eu pedi ao professor Carlos de Oliveira na época, e ele nos acompanhou. Então nós levamos um piano para o Museu Ferroviário, e ele nos acompanhou durante os ensaios e também na apresentação. Então essa foi a primeira vez que eu, né, com o coral do PET,
executamos juntos então esse hino que hoje é o nosso hino de Pires do Rio. E em eventos posteriores, ela sempre nos pedia para executar o hino, né, para exibir o hino de Pires do Rio com os nossos corais, e também a cidade depois, né, a prefeitura, quartel da polícia já realizou eventos, nós estivemos ali apresentando o hino de Pires do Rio e outros eventos também, e foi aí então o meu envolvimento, e até hoje eu prezo e gosto de em todos os meus eventos e de onde eu vou participar, fazer questão de que o hino de Pires do Rio seja executado. Né? É muito lindo o nosso hino, isso. Né? PM Vilmar, que era o maestro da banda da Polícia Militar de Pires do Rio, né? Ele era o maestro da banda Sim. na época, e também o museu tinha um coral próprio. Tinha o coral relicário. E o PM Vilmar era o maestro, era o regente, tanto da banda quanto do coral relicário, que era dirigido pelo Erci Rocha também. Coral Relicário, que também participou da escolha do hino, lá no concurso do hino de Santo Antônio, né? Eu acredito que acho que eles ficaram em segundo ou terceiro lugar, né? Porque a letra da dona Sandra Bianchini ficou em primeiro. E aí, Jaci e vocês que estão assistindo esse vídeo, como diretor do PET, em todos os eventos eu fazia questão, né, de todos os anos o hino de Pires do Rio estar, né, compondo o repertório do coral. E em todos os lugares que nós íamos, o hino era apresentado, se fosse uma ocasião que cabia, né, a execução do hino de Pires do Rio. E eu senti então que o hino de Pires do Rio ele deveria, né, ter um registro, ele tinha que ser gravado. E aí foi no ano de 2014 que nós fizemos essa gravação profissional. Nós queríamos gravar com o coral do PET, mas naquele momento nós não tivemos, né, recursos financeiros para deslocar o coral até Goiânia ou até Brasília, porque naquela ocasião em Pires do Rio, naquele momento nós não tínhamos estúdio, hoje nós temos. Hoje nós teríamos condição de gravar com coro aqui o hino de Pires do Rio, mas naquele momento não. Aí nós gravamos, eu gravei com a minha voz, né, eu fiz o solo do hino de Pires do Rio, com um backing vocal das cantoras, né, lá do estúdio de Brasília, que me ajudaram então no back vocal do hino de Pires do Rio. Então essa é a gravação profissional que nós temos hoje, que roda nas rádios. Um vídeo que eu fiz, que eu coloquei no YouTube, na época da inauguração do lago, né, ali da nossa cidade. Hoje o lago está inativo, né, mas na época da inauguração nós usamos esse vídeo na inauguração do lago. É o vídeo que, se eu não me engano, é o vídeo mais assistido sobre o hino de Pires do Rio no YouTube hoje. Então essa gravação foi feita nessa época, 2014. E você lembra o nome do estúdio que você gravou lá em Brasília? Eu não vou lembrar, mas aqui nas informações tem. A ficha técnica do CD, que nós vamos pegar. Né? A arte, Jaci, as escolhas das fotos que compõem aqui a arte do CD, ela foi feita por mim. E quem fez foi a gráfica Drone lá de Goiânia, né? Então a arte foi feita pela gráfica Drone lá de Goiânia. E a gravação das vozes, né, da minha voz e do vocal, foi feita na gravadora Verbo Vivo, produtora musical do Brasil. Verbo Vivo, lá em Brasília. Verbo Vivo. Então é isso aí. E eu sou apaixonado pelo hino de Pires do Rio. Eu tenho a orquestra sertaneja aqui hoje. Até com a orquestra sertaneja a gente executa o hino de Pires do Rio. Nossa, deve ser lindo, hein? Sanfona, violão, viola, a gente executa. Tive a honra de, no aniversário de 88 anos de Pires do Rio, executar o hino juntamente orquestra sertaneja e banda Corumbá, a banda da polícia. Executamos juntos na Praça Central de Pires do Rio. Essa Gaudêncio Rincon. Isso. A arte do CD aqui tem uma foto da dona Erci, né? E da Cachoeira do Maratá, algumas outras fotos aqui. Aqui dentro da capa também consta a letra, veja assim. Sim. Está aqui. E ao fundo do CD, aqui na imagem, a estação ferroviária, né? Que é um dos grandes marcos da cidade de Pires do Rio, né, Gleick? Eu acho que quando nós, né, fomos gravar, nós chegamos ao consenso que
ouvir, né, a voz cantada do hino, da letra, da melodia, é bom, tinha que ter, mas quando a pessoa pegasse, né, esse CD para ouvir, logo de cara, pela capa também, né, levasse ele a viajar, né, sim. na história da nossa cidade, com as fotos que nós temos, né, a foto do museu, foto do coral do PET na época, foto da banda Corumbá, Locomotivo, então né? Nós pensávamos e pensamos dessa forma. Blake, a dona Erci não quis colocar a voz dela no hino, não? Jaci, na época nós até convidamos ela para fazer isso, né? Mas questão de agenda ela não pôde. Ela gostaria sim, com certeza. Ela ficou assim muito feliz porque ela fez melodia e letra, o PM Vilmar fez os arranjos, mas antes, é bom lembrar, veja assim, antes de nós gravarmos ele nesse formato, para que o hino fosse executado na Câmara, em alguma reunião, né, que quisessem colocar o hino, porque até então não era lei que o hino fosse executado em todos os eventos, né? Sim, nas escolas, eventos cívicos, eventos políticos, né? De qualquer caráter, não era lei. Hoje já é lei, que o hino seja executado. O coral da Darlene Tomazini fez uma gravação em fita cassete. Se não me engano, foi no estúdio do Serginho, que na época tinha um estúdio de gravação, um estúdio de gravação para propaganda, né, de rádio, propaganda política, mas ele conseguiu fazer uma gravação com o coral da Darlene. Então, acho que essa gravação existe até hoje, mas não era uma gravação profissional, mas foi a primeira gravação do hino, foi essa com o coral da Darlene. Então, para a gente ter uma ideia da música, né, logo após o PM Vilmar ter feito a partitura, que a Darlene é musicista, né? Então ela fez um ensaio ali com o seu coral e gravou essa fitinha cassete na época, que o que nós tínhamos o recurso era uma fita cassete, né? Não era nem na época do CD ainda. Tem essa gravação. É muito bom você fazer esse registro, né? Porque muita gente não sabia disso, mas assim, o hino oficial é o que está gravado no CD. Isso. Né? A gente entende assim. Blake, fala pra gente, por favor, um pouquinho também sobre a criação do vídeo que você fez e publicou no YouTube lá, né? Sobre o hino de Pires do Rio. Então, como eu disse anteriormente, o vídeo, eu compus aquele vídeo, né? Eu criei aquele vídeo, na verdade, não é uma composição, é uma criação. Para aquele momento da inauguração do lago, né? Que nós estávamos fazendo ali uma apresentação e eu queria trazer o hino de Pires do Rio, mas eu queria também mostrar imagens, né? De acordo com a letra. Então, aquele vídeo foi criado especificamente para aquele momento, para esse fim, entendeu? Para aquele evento. Entendi. E aí eu, logicamente, publiquei ele no YouTube, porque eu procurei na época, né, alguma coisa sobre o hino na internet, não tinha. Aí eu vi que era viável a gente estar colocando, né? Era bom para quem procurasse. Vídeo, Inclusive, muita gente me pergunta, né, sobre o hino, fala, tem o hino do Blake, eu falo o hino do Blake, lá no YouTube, né, vocês podem procurar lá, né, e agora a gente vai ter, porque neste programa de hoje, a gente vai colocar o hino de Santo Antônio, né, que foi composto e escrito pela dona Sandra Bianchini, e o hino da cidade de Pires do Rio, que foi escrito também pela dona Erci Rocha. E aí, Jaci, um detalhe que eu sou, assim, me sinto honrado, né, por isso, de um dia ter feito parte, né, de projetos da Erci Rocha Saúde, que foi um talento, né, que somou muito para a arte e cultura da nossa cidade, e a criação, o arranjo, a base instrumental do hino, foi eu quem criei, entendeu? Então, assim, teve essa união aí, Erci, maestro, né, Vilmar. E eu, quando eu cheguei no museu um dia à tarde, cheguei de Brasília com a base, mostrei para a Erci, ela derreteu, ela caiu em lágrimas, porque ela sentiu uma emoção, né? Eu nem imaginei que ela fosse reagir daquela forma, e ela chorou muito ao ouvir aquele hino, né? Aquele filho, né? Para ela aquele era um filho, muito amado, a composição, a obra muito amada, né? Ela falou assim, agora eu ver isso já desse formato, agora eu quero ouvir as vozes, e ela não teve, né, o privilégio de ouvir. Ela estava viva
durante a composição, Sim. né, da gravação. Quando nós estávamos compondo ali a gravação, organizando tudo para a gravação, mas ela não chegou a ver o CD pronto, a arte, ela não chegou a ver. O trabalho pronto, Não a chegou a obra ver. pronta, né? Mas ficou aí, né, para a Isso. posterioridade, para todos nós quisermos procurar conhecermos, né? É uma linda obra que a dona Erci deixou, não só o hino, né, mas todo o trabalho, né? Com certeza. A ideia de gente transformar, antigamente era um depósito lá da rede ferroviária, hoje é o nosso museu ferroviário, que inclusive ele é o único no Centro-Oeste, né, Gleico? É o único no Centro-Oeste, não tem aqui no Centro-Oeste outro museu ferroviário, a não ser na cidade de Pires do Rio, Com certeza. com as nossas 2 locomotivas lá dentro. Que merece ser valorizado, prestigiado, Sim. né, Jaci? Justamente. Gleico, você tem mais alguma coisa a acrescentar pra gente nessa tarde de hoje? Não, o que eu tenho a acrescentar, assim, que eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas como você, que tem esse interesse, né, de preservação Sim. da nossa história, da nossa cultura. Eu acho que o número de pessoas com esse olhar, com essa mentalidade, tinha que ser bem maior, Bem maior, do que o que nós temos hoje. Mas quando um levanta, né, para erguer essa bandeira, já é motivo de orgulho para a nossa sociedade, para a nossa Sim. cidade. E te parabenizar, assim, por você estar Obrigado. fazendo sempre esse trabalho. E eu me sinto honrado, né, de estar dentro desse plano, né, desses projetos seus aí. E a gente fica feliz, eu sei, creio eu, que você também fica, como eu fico, sabendo assim, a gente vê tanta coisa sobre o centenário, né? Tantas publicações sobre o centenário, e você vive, né, tantos anos depois, você está atuando tantos anos depois do começo da história, mas só de você saber assim, ó, eu fiz algo que Sim. ajudou, acrescentou na construção dessa história, é um motivo de muito orgulho pra gente, Sim. né, Jaci? Você não faz premeditado, mas acaba sendo registrado e sendo gravado, né? Isso daí, então você é um doce, né, que ajuda a construir a história de Pires do Rio, e eu fico muito feliz em poder fazer parte do seu projeto. A gente tem as adversidades, que você sabe que todo trabalho tem as dificuldades, né, às vezes, até mesmo de você ter acessibilidade a algum documento, você ter Verdade. acesso a algum órgão, né? Hoje, por enquanto, a gente não pode visitar o nosso museu ferroviário ainda, né? Motivo, a pandemia, não está tendo visita ainda, né? Então, às vezes, dificulta muito o trabalho da gente, que a gente queria gravar, às vezes, com você mesmo hoje sobre o hino. O melhor local que a gente poderia gravar seria onde? Você. Lá no Museu Ferroviário, que infelizmente a gente ainda não consegue Porque fazer todas as visita. reuniões que eu fiz com o Erci, Né? para mostrar para ela, ó, tá bom assim, o que você quer que muda, né? O que você quer que acrescenta, tira, tal, em questão de arranjos, né, da base instrumental, e até mesmo para as apresentações do hino em eventos dela, a gente fazia tudo no museu. Tudo no As museu. nossas reuniões eram todas no museu. E a acústica do auditório do museu é muito boa. Muito boa. Muito boa, ela é excelente. Né? Gleico, te agradeço, obrigado por Muito você obrigado atender a gente. pela A gente oportunidade. vai continuar na parceria, que a gente tem um trabalho ainda que a gente planeja fazer a partir desse ano de 2022 juntos, né, Gleico? Se Deus quiser vai dar certo. E agora vamos ao vídeo, né? Que foi a criação do nosso amigo Gleico Silva, aqui com o hino da cidade de Pires do Rio. Abraço a todos. Tudo de bom. Pires do Rio, tua história nos faz lembrar fatos tão marcantes dos visionários austeros coronéis que nos legaram esta cidade fascinante. A ferrovia por princípio, por base Coronel Lino Sampaio, doador da terra onde surgiu a joia rara, Pires do Rio. Sobre a belga ponte colossal, a vaporosa imponente avançou, transportando a esperança e o amor pelo cerrado que o progresso dominou. Na pequenina estação, relicário de tua história, ecoa ainda o apito de um trem, sonoro arauto de tua memória. A natureza te enfeitou
Cachoeira, Maratá, faceira, cidade de Poema, beijada pelo rio Corumbá, pedacinho do mundo tão querido, meu povo amigo, melhor não há. És Formosa, hospitaleira, Pires do Rio, orgulho de Goiás. Em busca da glória, quem nos clama do alto a sorrir. Empresário, estudante, operário, com amor caminhar, construir. Bendita seja essa gente, que o progresso a Goiás vai chegar. Com a força do trabalho e do amor, nos fascina, nos domina e faz vibrar. 9 de novembro, eis a data de alegria e da realização. Pires do Rio, todo em festa comemora o inesquecível dia de sua fundação. Salve a linda cidade altaneira, onde os montes são monges em prece. Duas tardes, canções de amizade. Quem te busca, do alto cresce. A natureza te enfeitou. A cachoeira, Maratá, faceira, cidade de Poema, beijada pelo rio Corumbá, pedacinho do mundo tão querido, meu povo amigo, melhor não há. És Formosa, hospitaleira, Pires do Rio, orgulho de Goiás. A natureza te enfeitou, a cachoeira, Maratá, faceira, cidade de Poema, beijada pelo rio Corumbá, pedacinho do mundo tão querido, meu povo amigo, melhor não há. És Formosa, hospitaleira, Pires do Rio, orgulho de Goiás.